Colegas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar sequência às nossas aulas de hidráulica e hoje nós vamos discutir um pouco sobre, no contexto de sistemas de abastecimento de água e sistema de abastecimento urbano, vamos falar sobre redes de distribuição. Mas antes de falar de rede de distribuição, nós faremos essa rápida contextualização sobre o sistema de abastecimento de água em geral, ok? Então, nós vamos discutir esse sistema, sabendo que o que, para nós, no contexto do conhecimento da hidráulica das redes, que é o que nós temos estudado, nós entendemos que é uma parte muito importante do sistema, aliás, uma parte também de alto custo, especialmente na implantação, por conta das escavações, reaterro, compactação, assentamento de tubulação. E essas redes de distribuição também são responsáveis por alto custo também de manutenção por conta da presença de vazamentos, da presença de intervenções constantes para minimização das perdas físicas também no contexto do gerenciamento das perdas no sistema de abastecimento de água. Então, redes, uma das aplicações importantes de tudo isso que nós temos estudado aqui, dessas equações fundamentais dos condutos, né, sob pressão, trata-se de redes, na parte concernente ao seu dimensionamento, né? Então, nós dimensionamos as redes, encontramos os diâmetros, né, e providenciamos para que as pressões admissíveis máximas não sejam atendidas ou fiquem naquele limite seguro que as canalizações estão projetadas para suportar, né? As canalizações têm uma espessura da parede do tubo, né, que é capaz de suportar determinada pressão estática máxima. Nós nos preocupamos com isso. E também nos preocupamos em garantir pressões mínimas também admissíveis para que o usuário tenha acesso à água. Não adianta projetar uma rede em que a pressão não é atingida de tal maneira que a água não consiga chegar nem subir na caixa d'água a 3 metros de altura, certo? Então, o sistema de distribuição, vamos colocar assim uma definição, você pode ter várias formas de expressar isso, mas um sistema de distribuição, então, é um conjunto de condutos, canalizações, certo? Conexões, acumuladores de água ou reservatórios de reunião, ou simplesmente reservatórios, tem os tipos, né? Conjuntos de instalações de bombeamento, estações elevatórias, bombas, etc. Enfim, são um conjunto de subunidades e sistemas, nós vamos ver rapidamente, que tem o objetivo de garantir o atendimento da população ao abastecimento de água, né? E aí, como eu acabei de comentar, dentro de certas condições de vazão e de pressão, né? Então, costumo dizer assim, a água... tem água? Tem, abre a torneira, mas tá aquele mijinho, né, que a gente chama, né? Tá aquele mijinho. Não adianta, temos que também garantir que as perdas de carga no conduto sejam de tal maneira limitadas para que também a vazão seja suficiente, né? A pressão seja suficiente, a vazão seja suficiente, os diâmetros, portanto, sejam dimensionados de tal maneira adequados que as perdas de carga fiquem dentro dos limites adequados para que as vazões e pressões sejam requeridas, sejam atendidas, sejam adequadas para cada ponto de utilização, para cada ligação predial, para cada ponto de saída. Então, as redes são sistemas complexos, elas se constituem nesses sistemas, não somente no quesito dimensionamento, mas também da operação e da manutenção, como eu já comentei, especialmente em virtude da questão de garantir que haja o mínimo de extravasamento de reservatórios, haja o mínimo de perdas por vazamento nas juntas. Muitas das vezes as redes estouram por excesso de pressão, então haja o mínimo de vazamento, e aí é necessário sair aí os chamados caça-vazamentos, você sai com geofones, literalmente são fones para escutar a terra, né? Você sai aí ao longo da cidade avaliando se está havendo vazamento no subsolo, porque você tem perdas expressivas de água. Então, tudo isso faz parte de uma complexidade, de uma gama de informações,
de operações e de informações técnicas que têm que ser monitoradas continuamente para garantir o adequado funcionamento do sistema e de forma com economicidade, evidentemente, né? Então, aí, a manutenção para quando estoura a adutora, estoura a rede, você tem que escavar, tem que alterar o tráfego urbano, tem toda uma complexidade realmente na gestão, né, do sistema de abastecimento da água, no controle de perdas e na garantia do abastecimento à população. De modo geral, as redes são formadas por condutos de volume de diâmetro mais expressivo, nós chamaríamos de condutos principais, e também de condutos de diâmetros menores, em abastecimento, por exemplo, em regiões dos bairros, né, em ruas e em determinadas áreas assim mais residenciais, nós poderíamos aí chamar de condutores ou de condutos secundários, né? Mas lembrando do sistema de abastecimento da água como um todo, ele é dividido em várias subunidades de sistema, que não é só a rede. Nunca pense o sistema de abastecimento da água como sendo só a rede de água, né? Nós temos inúmeras subunidades de sistema, e uma delas é o próprio manancial. Sem o manancial, não tem sentido ter rede de distribuição, certo? Então, grave isso, né? Uma coisa tem que ficar no seu coração, a gente riscar no guardanapo, conversando numa mesa de shopping, né? Então, o sistema de abastecimento de água não é só rede, envolve também a captação. Então, eu tenho sistemas lá no manancial, onde eu instalo um sistema de captação nos mananciais. Eles podem ser tanto superficiais como subterrâneos, né? E ali eu instalo diferentes tipos de sistemas para garantir que eu tenha acesso a essa água. Então, eu normalmente instalo conjuntos elevatórios para fazer a sucção dessa água, seja no nível superficial, em um açude, em um lago, numa barragem, seja através de um poço tubular, por exemplo, para fazer a sucção lá dos níveis, na verdade, fazer o recalque, na maioria das vezes, o recalque através de bombas, né, chamado conjunto de motobombas submersos, de eixo vertical, você instala ele ali, já falamos isso em bombeamento, e aí você recalca essa água e retira ela da natureza, e aí vai para a próxima unidade de sistema, que é transportar essa água do ponto onde você captou, lá no manancial, até um ponto onde você possa garantir um conveniente tratamento, né, para atingir os padrões de potabilidade de água potável, né, de água gelaguável, geladeirável, qual você queira, mas tem que ser potável, certo? Então, mesmo que você bote no gelágua ou na geladeira, a água tem que ser potável. Não é porque passou no pote, mas tem que ser potável. E aí, você vai, após tratar essa água, veja, entre o manancial e o tratamento, nós temos uma subunidade de sistema, né, que é conhecida como adutora de água bruta. É uma canalização, conjunto de condutos, peças especiais e canalizações que conduzem essa água, pode ser por gravidade, pode ser por recalque, conduzem essa água desde o ponto lá de captação do manancial até o ponto de tratamento. Nesse meio aí, nós podemos ter algumas outras unidades, como reservatório de reunião, reservatório de acumulação, como queira, né? Esse reservatório daí descer por gravidade, ou você pode fazer com que a água ainda passe por sistemas de equilíbrio, torres de equilíbrio, para equilibrar pressões ao longo da linha, né? As pressões, lembra lá da linha piezométrica da energia de carga lá, da equação de Bernoulli? Pois tem torres, né, para poder equilibrar essas pressões, e aí você tem sistemas para poder evitar o acúmulo de ar dentro das canalizações quando é conduto forçado, as chamadas ventosas. Então, tem vários vamos dizer, artifícios e equipamentos hidráulicos que são instalados nesses sistemas para fazer o transporte da água. Quando a água chega lá no reservatório, lá no tratamento, nós temos a estação de tratamento, né? Mas para essa água chegar, pode ser necessário também a instalação de instalações de bombeamento, as chamadas estações elevatórias. Nós temos aqui estações elevatórias, que é o conjunto motor elétrico com a bomba, conjunto motor-bomba, né? Aqui nós temos
certamente um reservatório aqui, ou um reservatório de reunião, ou mesmo um reservatório já de água tratada, e nós temos as bombas e os barriletes hidráulicos aqui do recalque. Ó. Saiu aqui da bomba aqui, ele já vem, nós temos a válvula de retenção, e vai-se embora, né? Manômetros instalados para ver a pressão dessa água, e segue adiante na linha, né, de recalque para conduzir a água para o ponto conveniente, seja aqui, no caso, para uma subadutora, que está transportando a água de um reservatório para outro, de um reservatório elevado, enterrado para um reservatório elevado, em um ponto mais alto da cidade, enfim, seja porque ali eu estou bombeando, assim, eu posso ter uma estação elevatória também lá do ponto de captação, só que não da forma como vocês estão vendo nessa figura, levando lá para a estação de tratamento. Nós podemos ter, portanto, estações elevatórias para fazer esse transporte por recalque, porque não é possível promover isso apenas utilizando a lei do Veinho, lá de seu Newton, que tem a força de empurrar por gravidade, né? Então, aí, nós temos essas adutoras, né, que saem dessa instalação, dessa instalação elevatória, muitas das vezes ingressa essa linha de recalque aqui, acaba ingressando em uma linha chamada linha adutora. Ela pode ser de água bruta. Quando é que é uma adutora de água bruta? Quando ela sai lá do tratamento do manancial e conduz a água, tal como foi encontrada na natureza, para a estação de tratamento. E ela é adutora de água tratada, o nome já está dizendo, quando ela sai da estação de tratamento e vai ser conduzida agora ao sistema de reservação dentro do contexto da malha urbana para promover a distribuição. Ainda nós podemos ter ela por recalque ou por gravidade. Então, eu tenho adutora de água bruta por recalque ou adutora de água bruta por gravidade. Eu tenho adutora de água bruta tratada por recalque ou por gravidade. Né? E aqui nós podemos ver aqui, eu coloquei só a título de curiosidade, né, um projeto de uma adutora, onde você pode ver aqui a planta, que é do caminhamento, desde onde saiu a água, até, provavelmente aqui desse lado, desde onde saiu a água, até o caminho que ela teve de percorrer para chegar no ponto de entrega. Né? Então, aí você tem o caminhamento e o perfil topográfico da adutora, mostrando os trechos, as extensões, aonde são instaladas. Ó, aqui foi instalado, por exemplo, uma ventosa, essa parte superior aqui, né? E aqui um registro de descarga. Então, aí você tem as informações topográficas que vocês vão ver na disciplina de topografia, né? A extensão dos trechos, as estacas dos trechos, os pontos notáveis aqui ao longo do caminhamento, as cotas topográficas de cada trecho, etc. E as declividades também. Aqui, relações de materiais, e aqui a articulação da planta, porque essa adutora é muito maior do que essa planta aqui consegue abranger, né? Essa parte aqui, por exemplo, é só esse achuriado aqui, ó. Ainda tem essa do projeto da extensão da adutora completa, né? Então, aqui nós temos as adutoras com suas canalizações, com suas peças especiais, etc. Adutoras de aço, adutoras de ferro fundido, flangeadas, ó, observa a porca-parafuso aqui, né? Os pilaretes aqui para promover a amarração da adutora, porque ela está sendo feita aqui, né, exposta, aqui, ó, tubulação aérea, tá vendo? Ó, em cima de pilaretes de concreto armado. Aqui está promovendo o encamisamento, ó, em concreto aqui, ó, dessa adutora que vai passando aqui. Então, aí são... e eu quero chamar a atenção também de vocês para o vulto, né, da obra, né, para o tamanho da obra. Observa aqui o homem em escala, né, só para você ter uma ideia de que muitas das vezes as canalizações quase sempre são de grosso calibre, de grosso diâmetro, né? E na maioria das vezes construídas em ferro fundido e em aço. Há casos em adutoras menores, em adutoras e em subadutoras, onde é possível construir também através de tubos de PVC, um tubo especial chamado tubo PVC DFOFO, ou diâmetro equivalente ao ferro fundido, que ele tem a espessura da parede capaz de suportar uma pressão de 100 metros coluna d'água, né? Um MPa, 1 megapascal. Muito bem, e aí saindo da adutora, você vai para a estação de tratamento de água, aonde, de uma forma convencional, como você pode ver nessa foto, nós temos esses processos aqui. Vocês vão pagar uma disciplina específica sobre isso, né, de projeto de estação de tratamento de água limpa, e também vão pagar de esgoto, mas
essa aqui é de água limpa para tornar a água bruta, que veio da adutora de água bruta, para potável, né? Então vai passar pelo processo de coagulação de todas essas partículas que estão dispersas ali, vai flocular essas partículas, essas partículas floculadas vão ser o Newton com a forcinha dele no puxa, né? O veinho puxa, a gravidadezinha vem, floculação, decanta isso, né? Depois passa pelo processo de filtração, cloração, porque eu tenho que atender aos padrões da Organização Mundial da Saúde, nesse sentido, e a portaria do Ministério da Saúde, em nosso nível nacional. Em alguns casos também, algumas estações de tratamento de água promovem a fluoretação dessa água, promovem, evidentemente, porque muitas das vezes eu tenho que ajustar a acidez da água para adequar ao processo de floculação e decantação, e corrigido tudo isso, eu posso enviar a água dentro dos padrões de potabilidade, uma água sanitariamente segura, né, para se consumir, para dessedentação de seres humanos, animais, todos os usos múltiplos mais nobres. Mas, olha, depois que essa parte agora de reservação, em várias circunstâncias, ao longo das subunidades do sistema, o engenheiro pode decidir por promover a reservação. Eu posso promover uma reservação intermediária, eu posso chamar aquele reservatório apenas de um reservatório de acumulação ou de reunião, muitas das vezes apenas para fazer uma transição entre um recalque e gravidade, por exemplo, ou até mesmo para fazer com que uma água que chega por recalque seja acumulada dentro de um poço de reunião, para fazer, no contexto de uma estação elevatória de água, seja bruta ou tratada, eu poder dali bombear para pressurizar e elevar a água para o contexto da distribuição na malha urbana, né? E aqui nós temos diferentes tipos de reservatórios. Rapidamente, eu posso ter um reservatório do tipo elevado, eu posso ter um reservatório do tipo standpipe, como você pode ver aqui, ele todo, né? Ele é toda a sua estrutura acumula água. Eu posso ter um reservatório do tipo enterrado, ou seja, todo o reservatório está, vamos dizer assim, abaixo do nível do terreno ou recebendo uma cobertura de aterro sobre ele por razões convenientes de projeto, e pode ser semi-enterrado, onde parte dele desce ao nível do terreno e parte fica acima do nível do terreno, por razões de conveniência de projeto, que é estrutural, que é hidráulico, e apoiado, onde eu coloco esse reservatório praticamente, para todos os fins práticos, no nível do terreno, se não natural, mas ajustado do ponto de vista estrutural, com apenas uma espécie de pequeno engaste aqui para a construção da laje, né? E aqui eu coloquei também, de curiosidade, apenas um corte, né? Um esquema de um corte aqui mostrando um reservatório, as canalizações, né? O guarda-corpo de acesso à parte superior, para que você observe, né? Você tem aqui instalações hidráulicas aqui de extravasor, de dreno para poder fazer a manutenção, eu tenho um registro aqui para fazer o comando, né? A manobra dessas canalizações, registro na chegada, na saída, e aí você tem a distribuição da água para envio, a descida, para pressurizar o anel de distribuição, né, que seria a próxima unidade. Aqui eu coloquei só mais algumas fotos para você ter uma ideia, né, como seria aqui um reservatório do tipo apoiado, aqui como seria o reservatório do tipo elevado, esse aqui que está atrás de mim, ó, né, elevado, né, e aí você tem o do tipo semi-enterrado, onde você pode ver aqui que a parte enterrada nessa obra aqui, por exemplo, está em preto aqui porque está recebendo aqui o material betuminoso, né, para impermeabilização da parte que fica abaixo do solo, e aqui você já bonitinho, todo chique, né, acabado, né, com urbanização, gramado, etc., acesso para pedestres e tudo que se pode ver, e você consegue ver aqui as canalizações aqui de chegada da adutora, né, canalização de nível, etc. Aqui, a título de curiosidade, um projeto onde você pode ver a planta baixa, alguns detalhes, lista de material e cortes longitudinais ou transversais, mostrando aqui toda a parte de projeto, né, básico para a construção do reservatório, no nível aqui das instalações hidráulicas, né, principalmente para o detalhamento das instalações aqui,
nível de chegada, tem até para-raio aqui, ó, o acesso aqui através de uma escadazinha de marinheiro. Me causa estranheza, né? Hoje em dia se preocupa, cada vez mais preocupante essa questão da segurança do trabalho. Deveria abolir essa coisa de marinheiro, né? E colocar mesmo o acesso através de escadas helicoidais metálicas, né? Subindo aqui, no caso de ser um reservatório circular ou retangular de concreto, mas ter um acesso, né, com escada convencional, com guarda-corpo, né, e não escada do tipo marinheiro, que pode ocasionar quedas, né. Muito bem. Aqui um outro, só por curiosidade, mostrando a vocês aqui um corte, né, feito aqui no AutoCAD, um corte mostrando aqui, ó, as fundações com o bloco e as estacas, o corpo do reservatório, aqui o projeto estrutural aqui do reservatório, esse do tipo elevado, né? Aqui você tem aqui o fuste do reservatório com altura, até chegar no nível aqui mínimo, e a estrutura do reservatório propriamente dito, e a cobertura. Muito bem. E aí, uma vez que eu cheguei nos reservatórios, em quaisquer dos pontos convenientes, eu agora, através desse reservatório, são os sistemas chamados indiretos de alimentação. Ei, professor, peraí, e o direto, como é? Não, o direto normalmente não tem o reservatório, normalmente o direto você já pressuriza o sistema de distribuição através de chamado boosters. Então, são sistemas de bombeamento que já garantem a pressurização do sistema o tempo inteiro, 24 horas por dia, você tem água na linha pressurizada através de bombas, né? Claro, num problema de manutenção vai parar, etc., mas volta e fica pressurizado através de bombas. Normalmente, a Inglaterra, por exemplo, é assim. Mas aqui no Brasil, fica caro, então aí o sistema indireto é utilizado. Você bombeia, acumula a água por um certo tempo, vamos dizer assim, um terço do volume que seria consumido num dia para garantir o pico da hora de maior consumo, no dia de maior demanda. Então, você projeta um reservatório e armazena pelo menos um terço desse volume que vai ser consumido ali naquele sistema. E aí você, do reservatório, com uma altura, lembra das aulas atrás, né? Eu tenho essa altura, portanto, eu tenho um desnível geométrico, Z1, Z2, e por conta dessa altura eu garanto uma pressurização hidrostática. Essa pressão hidrostática que abriu a torneirinha, o velhinho, seu Newton, com a força dele, empurra o negócio para baixo, né? Ação da gravidade, e eu pressurizo a rede, e aí a vazão flui hidrodinamicamente na rede, pressurizada pela altura imposta pelo reservatório, pela coluna de água. Então, a linha de carga fica estabelecida por essa altura do reservatório. E aí eu vou ter as redes pressurizadas, os seus anéis de distribuição, as redes de distribuição, sejam elas principais ou secundárias. Aqui, só mostrando para vocês, aqui a rede de distribuição, por exemplo, aqui, ó, o anel, aquela tubulação que eu falei, diâmetro equivalente ao ferro fundido, normalmente ele tem essa cor azul bonita aqui, né? O DFOFO, né? Normalmente são as redes principais ou os anéis de distribuição em PVC. DFOFO. E as secundárias seriam essas mais fininhas, ó. Você tem o tubo PVC ocre para água, né? Então você tem ele nas classes 12, classe 15 e classe 20. Classe 20 já tem essa pressurização maior para suportar pressões hidrostáticas e dinâmicas maiores. E aí você tem redes de diâmetro menor, por exemplo, 50 milímetros, né? Diâmetro nominal 50, 75, 100 milímetros, né? Aqui você já vai ter diâmetros maiores, 100, 150, 200, certo? 300 milímetros, e assim vai. Então, você tem os sistemas, os anéis de distribuição e as redes de distribuição, sejam principais ou secundárias. E daí, das redes secundárias, você vai estar conectando as casas a essas redes através de um dispositivo chamado colar de tomada, que faz parte da ligação predial, que é a última unidade de sistema do sistema público de abastecimento de água. Então, aí você tem as conexões aqui, ó, dos colares de tomada, tem aqui um ramal de ligação predial, né, normalmente em mangueiras, umas mangueiras pretas ou azuis, né, em polietileno de alta, polietileno de alta densidade, PEAD, tubo PIDS, né, tubo PEAD, polietileno de alta densidade, e aí você leva isso para o chamado kit cavalete, preferencialmente com hidrômetro, para que você possa fazer a micromedição e evitar as perdas comerciais.
no sistema de abastecimento de água, e prejuízo para a companhia, para o país e para a própria comunidade. E aí você tem aqui o sistema de ligação predial montado, só para você lembrar que de onde vem lá da sua rede e passa pelo hidrômetro e vai para a sua caixa d'água, que é o sistema indireto hidrossanitário de água fria, de consumo de água na residência. Né? Vai para a caixa d'água, da caixa d'água vai distribuído para o barrilete e as descidas de água fria para utilização múltipla dentro do contexto doméstico. Mas esse é o sistema de abastecimento de água. Então, as nossas redes aqui, é o que nós vamos estudar, é o que nós vamos trabalhar do ponto de vista hidráulico. Então, nós temos os condutos principais, portanto, são aqueles, né, de maior diâmetro, que têm a finalidade, dá para se imaginar, de abastecer aqueles que são menores, aqueles que são os secundários, né? Então, estes secundários aqui, com esse diâmetro menor, é que conduzem o fluido ao ponto de saída, ou seja, às ligações prediais. Então, essa conexão aqui, por exemplo, é uma rede secundária que está abastecendo aqui esse ponto, né? Então, de acordo com essa disposição, tanto dos condutos principais em relação aos secundários, com a disposição desses condutos e considerando, né, como é que vai ser, como é que vai se dar o fluxo hidráulico dentro dessa rede, o escoamento nesses condutos, as redes, portanto, ficam divididas nessas duas principais classificações, certo? A rede pode ser do tipo ou ramificada ou pode ser do tipo malhada. Então, aqui eu coloquei essas imagens só mostrando aqui interligações de adutoras, subadutoras, onde você pode ver também derivações para unidades menores de distribuição, de abastecimento, de anéis de distribuição, né? Mas aqui, observe, a maioria em ferro fundido e a maioria também utilizando junta, aqui tem uma juntazinha Gibu, né? Utilizando, tá me parecendo uma junta Gibu aqui, utilizando flanges, né, com parafusos, com pressões maiores, não que não possa também ter com ponta e bolsa, como eu já expliquei para vocês. Aqui, por exemplo, Júnior, explicou não, como essa história de ponta e bolsa? Olha aqui, ó, esse tubo azul está chegando aqui, ó, ele tem uma ponta, e essa ponta enfia aqui dentro dessa canalização, dessa peça aqui, né, que isso aqui é um T, tá vendo? Ó? É um T, bolsa, flange, BBF. O que é isso? A bolsa, né, ela tem essa abertura, esse bocal com um anel de borracha para vedação, recebe a ponta do tubo. Então, aqui eu tenho a ponta do tubo, a bolsa com esse receptáculo de conexão fechado por um anel de borracha. No caso aqui, eu tenho ou ponta e bolsa, ou bolsa, como o caso aqui, esse T é bolsa. Como eu tenho aqui, ó, pertinho, ó, um outro T que não é bolsa. Ele é flange. T, ferro fundido, F, flange. Eu tenho uma conexão, a junção dessas duas peças, e aí eu tenho parafusos, como você pode observar aí, sistema de porca parafuso, fechando e garantindo a estanqueidade da junta, né? E aqui eu tenho a instalação, por exemplo, de um registro. Aqui você pode ver um registro de gaveta flange, né, com cabeçote. Então, você vem com a chavezinha e abre ou fecha o fluxo da água passando dessa linha para essa aqui, paralela contígua, certo? Então, vamos lá para as redes ramificada e malhada. Do ponto de vista hidráulico, observe. Quando a rede é ramificada, ela está conectada a um reservatório chamado reservatório de montante. E aí vamos lembrar, por que é montante, professor? É montante, é montado no cavalo, nada a ver, né? Cavalo aqui não. Eu estou aqui, mas vamos botar tem um cavalo aqui, né? Um camarada aqui que se acha que é muito sabido, mas na verdade é um cavalo. Estou brincando. E aí você tem esse cabo aqui, todo sabido, que projetou essa rede, né? Que não é cavalo nem nada, mas ele está aqui nesse ponto. O que é que isso significa? Significa que ele, sendo o observador, e se o fluxo hidráulico é nessa direção aqui, tudo que estiver atrás dele aqui é chamado de montante. Tudo que estiver à frente dele, do observador, no contexto desse ponto aqui de estudo, eu chamo de jusante. Então, você sempre, quando estiver analisando daqui para frente hidráulica, se você já não sabia disso, eu acho que eu já comentei isso, mas outro professor lá atrás, se não, agora você sabe. Você está posto aqui,
Hidraulicamente falando, na análise do seu sistema de fluxo hidráulico, o fluxo está naquela direção, então tudo que está atrás de você é jusante. Por exemplo, eu estou aqui nessa posição, atrás de mim tem um reservatório. Então, eu sou o observador, eu estou olhando para frente, o fluxo hidráulico é para ali onde estão meus olhos. Se o fluxo hidráulico vai para lá, esse reservatório está atrás de mim, está montante ou ajusante? Montante, certo? Ele está atrás. O fluxo hidráulico está indo na minha frente, aqui na direção dos meus olhos, é na outra direção ali em frente. Então, sendo este o caso, você consegue ver aqui que esse reservatório é um reservatório de montante em relação a quê? Em relação à minha rede. Eu tenho uma rede aqui ramificada que sai desse reservatório e se o fluxo é na direção da rede, portanto, em relação à rede, esse reservatório está a montante da rede, ok? Bom, então, isto posto, o fluxo sai do reservatório e aqui nós percebemos claramente o que diabo é rede primária e rede secundária. Essa grossona aqui no meio, ó, tá vendo? Ó, fica quase como que uma espécie de coluna vertebral da rede, né? E aqui as costelas, certo? As costelas aqui da rede seriam as redes secundárias, certo? Seriam as redes secundárias nos seus respectivos trechos, que é o trecho de um ponto A para B, B para C e assim sucessivamente. E aí a água vai se distribuir na direção das pontas, aqui chamando a ponta aqui, ponta seca, né? Lá embaixo, no ponto mais baixo, eventualmente, vamos dizer que é esse aqui, nós temos aqui o chamado ponto de descarga da rede, onde a gente, inclusive, instala um registro de descarga semelhante a esse aqui, ó, para abrir e promover o esvaziamento da rede para fins de manutenção. Então, aí eu tenho, ó, o fluxo hidráulico e o encontro aqui nós chamamos de nó. Então, vai ter nó 1, nó 2, nó 3, nó N, e vamos ter vários trechos, que é entre dois nós, né? Esse trecho AB aqui é entre o nó A e o nó B. Eu vou ter o fluxo hidráulico, eu vou ter a extensão do trecho, né? Eu vou ter, inclusive, informações sobre a cota desses nós topograficamente, o desnível geométrico Z1, Z2, aqui a gente transforma em cota topográfica, e aí eu também vou ter também a informação da cota piezométrica, ou seja, uma vez que eu pressurizei a água nesse reservatório aqui elevado aqui atrás de mim, então a água vai ter uma determinada carga, né? E por desnível a água flui e em cada nó desse a pressão vai variando conforme os parâmetros hidráulicos relativamente a diâmetro, relativamente à extensão, relativamente à perda de carga, relativamente à vazão. Então nós vamos considerar isso para o dimensionamento da linha principal, que nós chamaríamos aqui da rede principal, vamos chamar nesse caso aqui seria a rede tronco, né? E aí eu teria a rede secundária. Então aí eu tenho o estabelecimento da rede ramificada. E a malhada, Júnior? A malhada está aqui, ó. O reservatório está nesse ponto, e aí eu tenho a pressurização, observe em toda essa parte mais escura aqui, ó, a pressurização de um conjunto de canalizações que estão interligadas entre si, formando um chamado anel, né? O anel de distribuição. E esse anel de distribuição é que, a partir deles, nós interligamos os pontos de saída de vazão que conectam as redes, chamadas redes secundárias, né? Essas redes secundárias é as que serão responsáveis por abastecer as residências, lá na ligação predial. Então, vamos aqui rapidamente falar da rede ramificada. Essa rede ramificada, ele possui um padrão em que a distribuição fica condicionada aqui, ó, a esse conduto principal, como nós comentamos. Ele tem esse conduto principal, esse tronco, e aí os pontos de derivação ali, que vai saindo a vazão, né? E também quando eu promovo no meu projeto, por conveniência hidráulica, uma mudança no diâmetro da rede, então nós fazemos ali um ponto de convergência ou de divergência de vazão ou alteração de diâmetro, nós chamamos de nós, né? E aí o conduto vai seguindo trecho a trecho, sendo o trecho o conduto entre dois nós. E aí o sentido do escoamento hidráulico aqui é do tronco para os condutos secundários. Veja, a água vai sair do reservatório, vai pressurizar o tronco,
e aí, a partir do tronco, isso vai fluir para os condutos secundários até as extremidades chamadas extremidades mortas ou pontas secas. Aqui não colocamos, né, mas eu já comentei lá no script, fora do script, na verdade, que quando eu tenho o ponto mais baixo da rede, nós temos o ponto de descarga da rede, onde nós instalamos convenientemente aquele registro de descarga. Ok, agora o inconveniente deste traçado aqui é que a manutenção vai interromper o abastecimento, eu preciso parar tudo para fazer a manutenção, porém, ele é economicamente mais atrativo e ele também é mais fácil de fazer o projeto, né? O projeto da rede que nós vamos ver, da rede malhada, ele é bem mais complexo, inclusive requer o uso de ferramentas computacionais para que a gente possa fazer, são várias equações que precisam trabalhar através de um processo de várias interações até que eu atinja certos objetivos de precisão, né, para o equilíbrio das vazões e das pressões nos nós. Então, nós utilizamos softwares, um famoso aí, distribuído, da agência Environment Protection Agency, né, da EPA, da americana, né, que é o EPA-NET. A gente chama aqui no Brasil de EPA-NET, que é EPA rede, né? Então, aí você pode fazer análise de rede, você pode avaliar redes já construídas, né, na gestão, na pitometria, avaliar pontos de pressão excessiva, e aí poder instalar sistemas de válvulas redutoras de pressão para fazer controle de perdas físicas, e assim sucessivamente, né? Então, aí você tem softwares de dimensionamento de projetos, como é o caso do UFC, do Departamento de Hidráulica da Universidade Federal do Ceará, um software excelente, eu recomendo, que você pode fazer o projeto do sistema de abastecimento de água completo, né? Então, na rede ramificada, vamos falar do dimensionamento. Eu falei, né, que lá na rede malhada é mais complexo, aqui um pouco mais simplificado, mas no nosso caso, dimensionando uma rede tal como essa aqui, o nosso objetivo vai ser determinar a capacidade de vazão de cada um desses trechos. É para isso que a gente vai fazer o dimensionamento, né? E aí, portanto, encontrando o diâmetro. E aí, nós também precisamos determinar as cotas piezométricas nos nós, porque, conhecidas as vazões do sistema, a gente vai fazer esse dimensionamento porque nós queremos saber se essas pressões serão capazes de atender às pressões tanto mínimas requeridas e também não ultrapassar as máximas admissíveis que as canalizações possam suportar. Então, aí nós podemos fazer isso de duas formas, né? Há dois tipos de problema no aspecto do dimensionamento de rede ramificada. A primeira delas seria a verificação. Basicamente, eu vou fazer o quê? Determinar as vazões nos trechos, a gente estabelece uma chamada vazão de marcha, isso é calculado, e nós vamos ver. E aí, as cotas piezométricas nos nós, nós vamos determinar tanto as vazões, as cotas piezométricas para a rede, e aí nós, com diâmetros e comprimentos conhecidos. Nós conhecemos a extensão, está lá na malha, né, na zona urbana, e os diâmetros nós vamos adotar diâmetros e fazer as verificações. Se não passa aquele diâmetro, a partir das pressões e das vazões, nós aumentamos para o diâmetro imediatamente comercialmente disponível, né, superior, e aí o diâmetro que esteja disponível, você colocou lá o diâmetro de 50 milímetros, né, a rede de 60, diâmetro equivalente, diâmetro externo. Você coloca uma rede de 50, 60 milímetros, e aí não passou para a pressão de abastecimento, e aí você então sobe isso para 75. E aí se passou, pronto, aquela parte da rede ali vai ser 75. Aí você pode utilizar, inclusive, planilhas de dimensionamento, planilhas de eletrônicas para o dimensionamento, né? E aí você tem a outra forma de fazer através de softwares, mas aqui a maioria das redes ramificadas dá para fazer usando o Excel tranquilamente. E aí o projeto, portanto, será consistido na determinação dos diâmetros e das vazões do trecho, as cotas piezométricas nos nós condicionados às velocidades e pressões. Então, dependendo das velocidades máximas admissíveis na rede, das pressões, eu vou estabelecer, aí seria não, vamos dizer, um problema de verificação da rede, mas estabelecendo o projeto, conhecendo quais são os diâmetros que vão satisfazer as velocidades e as pressões, e aí, em função das vazões dos trechos, também saber se eu consigo abastecer adequadamente a rede, né?
As velocidades máximas, se você vai dimensionar para estabelecer o projeto nesse tipo de rede, nós utilizamos uma fórmula empírica, todo o livro de hidráulica está disponível lá, a velocidade máxima, né, vai ser calculada ali e vai ser igual a 0,60 mais 1,5 vezes o diâmetro. Então, 0,60 metros por segundo mais o diâmetro vezes acrescido de 50% aqui no valor, né? E aí, essa velocidade, lá, quando você estiver dimensionando os trechos, não deverá ultrapassar, no contexto daquele diâmetro, no contexto daquela vazão, um valor superior a 2 metros por segundo, mas, inclusive, você pode mantê-lo. Então, passou de 2 metros por segundo, deve-se evitar. Então, aí, você conhece o sentido do fluxo, lembra lá, é do reservatório para as pontas. Então, como você conhece o sentido de escoamento, o dimensionamento vai ficar determinado aqui através da aplicação das equações fundamentais de conduto forçado, baseado na perda de energia. Pode utilizar aí Reysen-Williams. Agora tem a rede malhada. A rede malhada é bem mais complexo, né? As redes malhadas vão constituir-se desse coletor principal, que nós chamamos de coletor tronco aqui, que a gente está chamando de anel, porque ele forma uma malha ou um anel de circulação da água pressurizado ali. E aí, inclusive, havendo nesse contexto do anel algo que não é o caso do outro, há a possibilidade de reversibilidade do sentido das vazões. Enquanto na outra, você tem a vazão do reservatório para as pontas, aqui você pode, em função da demanda da vazão num ponto ou no outro, haver uma reversibilidade no sentido das vazões. E aí, nesse aspecto, aí, nessa disposição, nós podemos abastecer qualquer ponto do sistema por mais de um caminho diferente, porque está conectado, formando essa malha. Né? E aí, portanto, a flexibilidade do abastecimento é maior, é claro, né? E a manutenção também, né? E aí você cria os setores pitométricos, as zonas pitométricas e as malhas. Mas, infelizmente, é mais caro, é mais dispendioso, e você vai ter várias conexões e acessórios para criar esses setores, esses anéis, esses setores pitométricos, fazer essas manobras, né? De abastecimento. Então, de qualquer maneira, qualquer que seja o tipo de rede, o projeto vai sempre passar por isso aí, né? Nós vamos trabalhar avaliando as condições hidráulicas que têm que ser satisfeitas, que são: eu tenho que garantir pressão de abastecimento, eu tenho que garantir as velocidades máximas admissíveis, eu tenho que garantir as vazões para atender à demanda dos usuários, e eu tenho que garantir diâmetros que estejam adequados para garantir essas vazões, garantir pressões adequadas e limitar as perdas de cargas exatamente para garantir essas pressões e essas vazões. Muito bem. E aí, no nosso caso aqui, das redes, o projeto ele deve garantir uma carga aí, pelo menos uma pressão mínima de 15 metros coluna d'água. E aí que deve ser suficiente para garantir o abastecimento de um prédio aí com 3 pavimentos. Pé de 3 pavimentos aí você vai ter, se você considerar um pé direito de 3 metros, vai ter 9 metros de altura, aí você vai, considera um pouco maior, né? E aí você também deve não só garantir pressão mínima em relação à rede, mas também a pressão máxima. E no nosso caso, normalmente se fixa uma pressão estática máxima de 50 metros coluna d'água para eu poder minimizar vazamentos. E aqui eu chamo a atenção aqui dessa questão de vazamentos, que é o problema das perdas físicas em nosso país. Só para você ter uma ideia, na nossa cidade, as perdas físicas já chegaram a 57%, né? E se você acha muito, em Rio Branco, no Acre, né? Talvez é porque tem muita água lá, né? Não sei. Bom, mas já teve seca terrível lá, né? Teve uma época que o Rio Branco secou lá no ponto de captação lá, né? Mas o índice de perda física no Rio Branco já foi reportado da ordem de 70%. Né? Isso é um absurdo. Mas nós devemos minimizar isso como projetistas. Né? E agora, veja, quando é necessário garantir valores de carga de pressão superiores à mínima, né? Então aí eu devo fornecer, pode acontecer, na rede, em algum ponto, por conta dos aspectos topográficos dentro da malha urbana, pode haver pontos no abastecimento onde não há como pressurizar para a pressão mínima aqui, pelo menos de 15 metros coluna d'água. Nesse caso, eu instalo sistemas chamados boosters. Antes que isso aconteça, eu pressurizo a rede, garantindo a pressão mínima, né, e evitando a pressão máxima, evidentemente, e garanto o abastecimento daquela zona, que não receberia água de outra maneira, porque as questões
digamos, interligada ao reservatório, aqui em algum ponto as pressões foram muito baixas, né? Agora, o dimensionamento da rede malhada, o bicho pega. A gente vai ver lá o exemplo, né? Nós vamos fazer o dimensionamento no futuro, mas vocês vão ver que é um pouco chatinho. Por quê? Porque ele envolve não só uma equação apenas, envolve um sistema de equação e diferentes interações, né? Então, o cálculo do escoamento do fluxo aqui numa rede malhada passa realmente por essa complexidade, devido ao grande número de condutos e conexões, e a solução vai envolver a determinação de uma série de equações que têm que ser satisfeitas simultaneamente para a distribuição das vazões nos trechos e as cotas piezométricas nos nós. Basicamente, para eu trabalhar as equações, nós vamos satisfazer as duas equações básicas de equilíbrio do sistema, que é essa aqui, ó. Somatório das vazões, em algum momento a vazão vai ser positiva, ou em algum momento vai ser negativa, função de convenção que nós estabelecemos do método para o cálculo, mas de qualquer maneira o somatório dessas vazões, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, vazão 1, 2, 3, N, essas vazões tem que zerar. E a outra condição é que o somatório das perdas, das variações de energia, ou seja, nós estamos falando aqui da perda de carga, tem que ser mais ou menos, mais ou menos, energia 1, 2, 3, N. O somatório das perdas de carga também tem que ser zero, certo? Então, essas são as condições, e aí, como eu falei do mais e menos aqui, existe um estabelecimento de uma convenção, que é basicamente o seguinte: quando eu me refiro a um nó, então eu tenho um nó e eu tenho vazão ou chegando no nó ou saindo do nó. Se estiver chegando no nó, eu considero que aquele fluxo é positivo. Se estamos falando do anel, você tem um anel aqui, se ele está indo no sentido, para você aí, né, se você está indo no sentido horário, então, se tiver no sentido horário, você vai considerar isso positivo. Se tiver no sentido anti-horário, você está de frente para analisando o anel, então, se é para a sua direita, o sentido é positivo. Se é para a sua esquerda, o sentido é negativo. E aí, você estabelece um sistema de equações que é resolvido pelo famoso método de Hardy-Cross. É um sistema de equações de uma rede malhada que tem M anéis, desculpem, e N nós. E aí, portanto, esse sistema vai possuir M mais N mais 1 nós. São equações que vão ser estabelecidas, são equações independentes, que resultam nesse sistema com uma solução que vai, lamentavelmente, depender de um método computacional. Professor, dá certo usar o Excel? Mas dá. Dá certo usar Excel, mas só for com um anelzinho pequenininho, sabe? Constituído de 2 ou 3 no máximo aí. Bom, dá para fazer mais se quiser, mas vai ficando mais pesado e o processamento mais pesado e mais complexo se você analisar uma planilhona do tamanho do planeta, né? Para que você faça, quanto maior o número, maior o anel, maior o número de interações sucessivas que vão ter que ser feitas até eu conseguir estabelecer, vamos dizer, um ajuste fino das variações, tanto de vazão como de perda de carga, para satisfazer o somatório igual a zero e poder realmente estabelecer e saber qual é a vazão que vai estar saindo ou entrando naquele nó, eventualmente, qual é a pressão que vai estar ali, em função, portanto, da perda de carga. Eu vou conseguir saber quais são as pressões e, portanto, estabelecer a linha piezométrica de toda a rede para fazer o estudo de abastecimento dessa rede. Aqui a nomenclatura, basicamente, né, quando fala I é linha da malha, quando fala J é a coluna da malha. Eu tenho a vazão QI, que é a vazão externa no nó I. Eu tenho a vazão Q maiúsculo IJ, que é a vazão que está no trecho IJ, lembra lá, trecho 1, 2, trecho 2, 3, trecho 3, 4, trecho IJ. E eu tenho uma variação de energia, que lembra disso, é a perda de carga, é a perda de energia que está sendo distribuída ao longo do trecho, e esse trecho 1, 2, 2, 3, 3, 4, IJ, o diâmetro do trecho, o comprimento do trecho e o fator de atrito. Lembra do fator de atrito lá do diagrama de Moody, lá atrás? Pois bem, está aí ele, né? Então, aí nós temos a equação, considerando o princípio da equação da continuidade aqui, nós vamos ter que a vazão que está acontecendo, que é real, que está passando o fluxo ali naquela canalização do trecho IJ,
será igual a uma vazão que eu adoto preliminarmente na tentativa, e lembra que isso é um processo interativo computacional. Então, eu estabeleço um valor, eu faço um juízo como projetista de valor, olha, eu acredito que a vazão aqui está se distribuindo da seguinte forma. Aí eu estabeleço essa vazão adotada preliminarmente, dependendo se desse seu chute, vamos dizer assim, dessa sua adoção, dessa sua vazão preliminar adotada, estiver realmente mais próximo ou menos próximo da realidade da rede, hidraulicamente falando, você vai ter mais interações para poder garantir o equilíbrio da rede e estabelecer realmente qual é a vazão que está passando naquele nó. E aí eu vou ter, portanto, a vazão que você assumiu, somado a esse fator aqui, ΔQ, que na verdade é um fator de interação, é um fator de ajuste da vazão. Cada vez que é feita a interação, você faz um cálculo e vai ter um delta, né? Vai ter um dx ali, vai ter um acréscimo de um ΔQ de correção de vazão, né? E aí, portanto, o cálculo da correção do ΔQ, né? Vai ser o somatório, porque você vai ter os vários nós, vai ser o valor de C. Esse valor de C aqui diz respeito ao coeficiente de Hazen-Williams, lá, o valor lá que é colocado lá da rugosidade do tubo, né, do trecho, vezes a vazão no trecho que foi adotada, vezes o módulo dessa vazão do trecho, porque lembra que isso vai estar ora positivo, ora negativo, isso tem que zerar, né? E, portanto, você tem aqui o somatório desse fator C e J vezes Q e J, que foi o que você adotou, mais agora a correção que foi feita, mais o módulo desse valor de correção, e isso tudo, lembra lá, mais e menos, tem que se anular, tem que zerar. E aí fica esse catatal bonito aqui. Isso aqui eu tenho um nó, né? E eu tenho aqui, portanto, vazões que estão chegando no nó, vazões que estão fluindo em cada trecho. Veja, eu tenho o trecho 1, 2, 2, 3, 3, 4, né? E 4, 1. E eu tenho aqui uma vazão chegando aqui nesse trecho. Lembra que a vazão Q1 aqui é a vazão externa que está vindo de outras conexões, né? De redes, de nós contíguos, de anéis contíguos. E aí, eventualmente, essa vazão que chega aqui cria uma vazão Q de 1 para 2. Aí eu tenho outra vazão chegando aqui de Q2, se soma aqui, né? E eu tenho essa vazão Q de 1 para 2, para Q de 2 para 3. E aí eu tenho também uma vazão que saiu de 1 para 4 e a vazão de 4 para 3, que se juntou aqui e gerou uma vazão de saída desse nó aqui, que é externo a ele, para lá. Então, nós temos as convenções aqui, positivas nesse sentido, né? E negativas quando é o contrário. Nesse caso aqui, olha, nós consideraríamos aqui essa vazão aqui chegando positiva, essas vazões aqui saindo negativa do nó, você lembra lá a convenção? E essa vazão que está indo no sentido horário seria positiva, Q1, 2 e Q2, 3 seria positiva, e Q1, 4 e Q4, 3 seria negativa. Então, aí, essa é mais ou menos a lógica. Lembra que eu tenho que fazer uma correção de vazão. Essa correção de vazão ΔQ aqui vai ser calculada como menos negativo. O somatório de C e J vezes a vazão que eu atribuí, Q e J, vezes o módulo dela, dividido por 2 vezes o somatório de C vezes o módulo de vazão, certo? Então, isso aqui, quando eu considero a vazão, e aí a variação de vazão, se eu considerar em função da perda de energia, veja, eu tenho que considerar tanto os aspectos de vazão como de perda de energia, o ΔQ que eu vou calcular para cada interação será menos o somatório das variações de perda de energia no trecho, IJ, e isso feito para cada trecho. Imagine um anel de distribuição de uma cidade como Fortaleza, como Recife, Salvador, São Paulo, e aí você entende a complexidade do problema. Então, por isso que eu tenho que lançar mão de métodos computacionais. Então, eu tenho aí o somatório disso, dividido por 2 vezes o somatório, veja só, da variação de energia dividido pela vazão IJ aqui, que foi adotada. Isso vai me dar um valor
de variação de vazão que eu vou fazer as correções para cada interação que eu vou fazer relativamente à perda de energia. O somatório de Q e J mais o QI tem que ser igual a zero no nó, lembra disso? O somatório das variações de energia é uma coisa que tem que ser satisfeita, tem que ser igual a zero para o anel, aqui também. E o somatório das variações de energia, como a gente já viu, CIJ vezes QIJ vezes QIJ em módulo, porque é mais e menos na convenção, também tem que ser igual a zero. E o valor de C é aquele valorzinho lá da perda de carga, da rugosidade. Nós estamos utilizando aqui a fórmula geral. Nesse caso, 8Fi, aqui é o fator de atrito, 8Fij do trecho. Professor, por que tem que ter um fator de atrito do trecho? Porque se eu mudar o material, por exemplo, eu vou ter um fator de atrito diferente, né? Se eu alterar as condições de fluxo ali, diâmetro, etc. Então, portanto, Fij, a extensão daquele trecho, IJ específico, pi caixão, 3, 14, 15, 16, o diâmetro do trecho a quinta, o pi ao quadrado aqui, e a força do véim, né? A gravidade do véi seu Newton, né? Que está aqui para calcular o fator C. E aí a gente entra nisso para cada trecho. A gente faz o lançamento da rede. No lançamento da rede, nesse caso aqui eu estou colocando uma rede daquele tipo primeiro, né, ramificada, tem um reservatório, eu vou avaliar aqui, ó, em função das curvas de nível, vou numerar os trechos, observe, saindo do reservatório de quê? Montante ou jusante? Em relação à rede? Montante. Então, o reservatório de montante da rede, trecho 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, né? 3, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 3, 11, 11, 12. Aqui eu tenho 12, 8, 12, ou 12, 8, 9, 13, 13, 9 e 13, 14. Aqui eu tenho uma rede mista. Eu tenho uma rede com um anel e tenho também uma rede ramificada. E aí tem um método que nós chamamos de método do seccionamento fictício, que você pode transformar uma rede malhada em uma rede ramificada e aí, por um processo de aproximação, promover o dimensionamento da rede, certo? Tem sido utilizado, Azevedo Neto coloca lá no livro dele, o Manual de Hidráulica, e para sistemas menores é admissível que você possa fazer o projeto de redes que são assim, malhadas, e transformá-las em redes ramificadas e fazer o dimensionamento pelo método chamado método do seccionamento fictício, né? Neste caso aqui, você poderia cortar aqui, se você cortasse aqui essa conexão entre esses nós, você transformaria essa rede aqui em uma rede malhada, sendo aqui o tronco principal, tá vendo? Aqui a coluna e aqui as espinhas. Se você deixar conectado, tem que calcular esses anéis aqui. Aí a porca tosse o rabo. Eu tenho o anel 1, anel 2, anel 3 e anel 4, e vazões chegando aqui interconectados de rede ramificada, fazendo vazões aqui saírem para abastecer essa rede aqui. Observe que a rede vai ter as seguintes informações: as cotas topográficas de cada ponto aqui, e essas cotas topográficas vão acabar também depois gerando as cotas piezométricas nos trechos, né, depois de calculadas as perdas de carga, é importante saber a pressão estática, né, em cada trecho, também a dinâmica, e aí você vai ter o diâmetro de cada um dos trechos. Observe que o tronco central aqui tem um diâmetro maior, chegando no reservatório, quando eu considero as redes secundárias de 60 e de 75 milímetros aqui, né? Então, fique esperto aí em relação a, neste caso aqui, a rede principal, ou rede tronco, certo? E as redes secundárias. E a extensão de cada trecho, né? São as informações, basicamente, quando eu faço o lançamento da rede. Normalmente, a forma de fazer o lançamento da rede em relação à numeração, você pode adotar essa saindo do reservatório, né, e indo para as pontas, ou você pode fazer também, se quiser, da esquerda para a direita e de cima para baixo, no sentido da orientação aqui. Mas essa saindo do reservatório, sendo o reservatório o trecho 1, 2, eu acho que é mais conveniente, certo? Muito bem, aqui é só para mostrar para vocês, aqui nós estamos encerrando já, tá bom?
o perfil hidráulico da rede. Você tem um reservatório, você tem a cota do nível superior, do nível da água aqui, você tem o valor da altura no reservatório, aí você tem o fuste do reservatório, nesse caso aqui de 6 metros, ou seja, desde o nível do terreno, na cota 90-30, né, até ao nível mínimo da água aqui no reservatório, você tem o chamado fuste do reservatório, e aqui você tem a altura do reservatório, que no caso é 3 metros, né, e você tem a cota máxima do nível da água no reservatório. Tudo bonitinho, aqui eu teria a minha linha de carga, né? A minha linha de carga, se o mundo fosse perfeito, se a gente já estivesse morando no céu, não tinha perda de carga, não tinha termodinâmica, a lei de Newton da termodinâmica não ia funcionar tal como a conhecemos, então, mas nós não estamos no céu. Então, como não é assim, nós temos perda, nós temos entropia, nós temos perda de carga, nós temos rugosidade, nós temos tudo para atrapalhar as coisas funcionar, né, adequadamente. Então, de qualquer maneira, você tem que equacionar isso para poder funcionar aqui, né? Projetando um sistema antinatural, nós vamos ter que fazer essa água ser pressurizada aqui através da elevação dessa água até um ponto, e aí essa pressão vai ser, a partir desse ponto, né, desse nível do terreno, um valor, né, que vai estabelecer a chamada cota piezométrica. Essa cota piezométrica vai ser a cota desde o nível do terreno no nó que eu estou considerando aqui, até ao nível lá da carga. Ô, filé, seria bom demais, né? Tem essa altura todinha do reservatório. Se eu chegasse nesse ponto e ligar, abrisse a torneirinha, ia dar um esguincho vertical, ia chegar nesse ponto aqui. Mas a vida não é assim, né? A vida tem perda nessa canalização, tem rugosidade do tubo, você já sabe isso mais do que eu tenho uma perda nesse ponto aqui, né? Então, essa variação de energia aqui, essa perda de carga no trecho aqui, né, faz com que essa linha de carga aqui venha parar nesse ponto. Portanto, estabelecendo a cota piezométrica do nó 11 aqui, CP11. Aí eu tenho a cota, aqui está descendo o terreno, eu tenho a cota do terreno nesse ponto, 12 aqui, mas aí por conta do trecho 11 e 12, eu tenho mais perda de carga dessa instalação, por causa do diâmetro, por causa da vazão, por causa da rugosidade do tubo ali. Então teve essa perda ΔH 11 e 12, que fez a linha que ia ser aqui se a gente estivesse no céu. Como a gente não está, cai para cá. E aí eu tenho a cota piezométrica aqui mais baixa. E você vai vendo sucessivamente nos outros trechos que a cota piezométrica tende a cair por conta do aumento acumulado das perdas de carga ao longo da linha. De maneira que nesse ponto 14 aqui, só está sendo abastecido adequadamente porque está descendo. Se isso aqui fosse plano, você vê que ia ficar mais difícil, né? A gente ia ter uma cota piezométrica menor e a gente tem que garantir pelo menos 15 metros de diferença, né, entre esse ponto daqui do nível do terreno até o valor da cota piezométrica. Então, por aí você já começa a perceber como é que eu vou estabelecendo os parâmetros hidráulicos para projetar a rede e verificar se essa rede atende ou não às pressões para as pessoas terem acesso ao abastecimento de água. Aqui eu estou colocando apenas como referência, se eu tirar esse cabo feio do meio, apenas como referência em relação a como é que você poderia trabalhar os vários parâmetros e quais formas você utilizaria para o escoamento uniforme em tubulações. Então, só vendo aqui, você, digamos, você conhece a vazão lá que está passando, conhece o diâmetro, o tipo de tubo, é PVC, digamos lá, e a extensão. Aí você quer saber qual é a perda de carga desse negócio. Pronto, o que é que você faz? Primeiro você calcula o número de Reynolds, 4Q pi vezes dV do diâmetro, né? Aí calcula lá o valorzinho da viscosidade, né? E sobre D, e aí você, com o valor de Reynolds calculado e o valor de E sobre D lá no diagrama de Moody, né? Você obtém o fator de atrito F. Pronto, o terceiro passo seria calcular a perda de carga. 8, F, ó aqui para que foi, ó, F. L você sabe, vazão você sabe, ao quadrado, π 3, 14, 15, 16, ao quadrado, V, a força de seu Newton, 9,81 metros segundo ao quadrado, vezes o diâmetro que você conhece, a quinta, encontra a perda de carga. E assim, quando você quer encontrar diâmetro, quando você quer encontrar vazão, no caso aqui, quando você quer encontrar diâmetro em vazão, você vai ver que tem que ter um processo interativo para você avaliar se dá certo aquele diâmetro mesmo calculado, certo? Então, aí é só uma referência para você ver como
seriam os passos para se resolver esses problemas hidráulicos aí. Coisa que a gente já viu, só quis lembrar isso no contexto agora do projeto de redes de abastecimento de água. Eu espero que esse material aqui tenha sido útil para vocês, e aí, na sequência, a gente vai ver os processos de dimensionamento, tanto pelo método ramificado, podemos fazer também seccionamento fictício, né, eu vou fazer uma exemplificação, e também fazer uma exemplificação do método de interação, do método de Hardy-Cross, ok? Então, até a próxima aula, se Deus permitir.